Olá, muito bom dia a todos. Está começando mais um IPTV Comunidade. A nossa conversa de hoje é sobre a Cyberescola, uma maneira de aproveitar todos os recursos disponíveis e levá-los para dentro e fora das salas de aula. Para dar mais detalhes sobre o assunto, nós convidamos o professor Hélio Lemes Costa Júnior, que defendeu a tese de mestrado sobre o uso das redes de alta velocidade como apoio à educação. Bom dia, professor. Muito obrigado pela presença no programa. De onde surgiu e como surgiu esse conceito Cyberescola? Cyberescola é uma transformação que a escola está passando agora, que começou muito velozmente, há cerca de 20 anos atrás, com a implantação do computador, da tecnologia de informação em geral, né, que envolve o computador, envolve as redes de comunicação, envolve o satélite, o acesso à informação remota, em alta velocidade, o acesso a multimídia, né, trazer para a sala de aula coisas que normalmente as pessoas tinham acesso fora da sala, na hora do entretenimento, em casa, mas na sala de aula continuava tendo lá um quadro, um professor falando, né, o ensino feito através da escrita no quadro, associado a um giz, e o máximo de inovação que você encontrava era um quadro verde trocado por um quadro branco, né, e o giz trocado por um pincel. Essa mudança começou a partir do momento que as pessoas começaram a ter necessidade, né? Primeiro, acho que não foi a iniciativa de alguém colocar, né, o computador dentro da escola, mas a escola começou a pedir com que a tecnologia de informação que já existia nas empresas, nos negócios, no entretenimento, no turismo, por que não utilizar isso também dentro da sala de aula ou até fora da sala de aula, mas dentro do processo, né, de ensino-aprendizagem, do processo de educação. Então essa transformação começou timidamente, primeiro, lógico, nos grandes centros de alta tecnologia, como Japão, Europa, Estados Unidos. Depois, com o barateamento da tecnologia, isso foi chegando até o Brasil, e hoje nós temos esse conceito, né, de cyberescola como a integração do computador, da tecnologia, da comunicação instantânea, como benefício para o processo de aprendizagem, o processo de adquirir conhecimento, que é o mesmo, vamos dizer assim, as pessoas buscam o conhecimento da mesma forma que antes, só que através de meios diferentes e usando recursos que não estavam disponíveis, vamos dizer assim, mesmo que estivessem muito caros, de repente esses recursos começaram a se tornar acessíveis para qualquer faixa de renda e acessíveis para qualquer lugar do mundo. Aí a gente pode também dizer o seguinte, quer dizer, o computador veio primeiro, né, para a escola, depois veio a rede interligando esses computadores e permitindo que as pessoas começassem a trocar informações, começassem a buscar recursos, né, em outros computadores, em outros centros, e houve então a integração entre a escola, né, que você tem aqui numa cidade, né, do interior, com aquela escola que está lá num grande centro, num grande polo gerador de conhecimento, e isso com uma simplicidade espantosa, né? Porque o grande trunfo, acho que, da tecnologia da informação atualmente é que você não precisa ensinar uma criança ou mesmo, né, um adolescente, talvez o pessoal mais idoso você tenha que fazer um cursinho, uma aula, né, para poder aprender a usar o computador, mas a simplicidade da internet, do computador, do uso do computador hoje em dia é uma coisa espantosa. Sim. Então as pessoas buscam compram o computador, muitas vezes não com o objetivo de educação, e aí descobrem a quantidade de conhecimento que elas podem adquirir através do computador, e aí começam a fazer cursos, começam a aprender no próprio processo de buscar informação de maneira, às vezes, aleatória, né? Porque ele não está fazendo um curso, mas ele está aprendendo enquanto ele está buscando, pesquisando, né? Ele viu uma informação aqui na televisão, ele corre lá no computador, né? Busca aquela informação, é um processo contínuo, né, de aprendizado e de acesso à informação com uma facilidade incrível. Então, eu acho que a Cyberescola ela passa a ser realidade no momento em que juntaram-se, né, vários fatores. Um fator importantíssimo foi o desenvolvimento da tecnologia, o segundo, o barateamento para que essa tecnologia chegasse em todos os lugares do mundo, nas escolas, né, e faixas de renda, e o terceiro, a facilidade de uso, né, que veio com as pesquisas, com as inovações que criaram hoje, por exemplo, uma internet onde você não precisa explicar para ninguém como é que a pessoa utiliza, né? Você coloca uma criança de
4 anos de idade na frente do computador e daqui a pouco ela vai está saber mexer em tudo. achando os seus joguinhos lá, ela está buscando, né, informação. Sim. E isso eu acho que como dizer, é o começo da cyberescola. E aí essas pessoas que vivem essa realidade, elas não querem que na escola delas essa realidade não faça parte, né, do processo Ainda de mais por ser aprendizado uma na nova escola. geração também, né? Exato. Professor, aproveitando essa deixa que o senhor deu, em relação a essa mudança, né, essa transição dentro das escolas, pelo que a gente percebe, então, é um caminho sem volta, né? Até mesmo porque as novas gerações já estão nascendo sabendo mexer com o computador, né? Bem Exatamente. diferente das gerações anteriores. E essa geração, ela tem uma curiosidade até maior, o acesso à informação é muito mais rápido, muito mais fácil. Então, muitas vezes, isso exige, né, demanda que o professor também, que ele se atualize e se prepare também, né, muito mais rapidamente, porque muitas vezes uma informação que é dada na sala de aula, vamos imaginar a seguinte situação, há 50 anos atrás, um professor dizia algo na sala de aula e aquilo era inquestionável. Era verdade verdade absoluta, né? absoluta. Até porque existiam poucas fontes de informação para se conferir aquela informação. E o tempo também, até você conseguir buscar, muitas vezes até esquecia, né? Hoje o professor fala na sala de aula, dá um exemplo, cita um número, cita uma informação, o aluno, no caso do ensino superior, muitas vezes ele está com o notebook dele lá dentro da sala de aula, ele já acessa um site de busca e já confirma e já fala, professor, olha, não é bem assim não, a informação que o senhor deu está desatualizada. Ou um telefone, né, um dispositivo móvel, né, de acesso à internet, ele confirma essas informações, então o professor tem que estar adiante, né, ele tem que estar à frente da possibilidade de acesso à informação do aluno, porque ele não pode passar, né, por mentiroso durante esse processo, quando ele está lá citando um exemplo. Então, acho que isso também força com que as pessoas se preparem melhor, né, para estarem na sala de aula, para poderem preparar uma aula. O professor tem condições também, né, de conseguir mais formação. Hoje existem cursos formais de pós-graduação, de especialização, que a pessoa pode se preparar melhor e, além disso, estar mais envolvido, ter conhecimento de mundo. Falar a língua, né? Falar a língua, da né? nova geração. Exatamente. Agora, o senhor acha que a escola, o ambiente escolar, seja público ou particular, está preparado para essa transformação? Existem realidades muito diferentes nas escolas, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? A gente não pode achar que as coisas só acontecem aqui dessa forma, que aqui a gente enxerga porque está próximo, né? Você encontra, principalmente nas escolas mais ricas, né, equipamentos moderníssimos, como TVs 3D, o aluno assiste uma aula usando o óculos, né, tridimensional, e aí ele consegue, por exemplo, quase uma realidade virtual, ele consegue, numa lousa digital, por exemplo, o professor pode desenhar e dar uma aula de física em que os objetos na lousa, os objetos no quadro se movimentam de acordo com as leis da física, né, obedecendo lá, por exemplo, né, a velocidade, a força da gravidade, e isso, lógico, é excelente, né, porque dinamiza, né, o processo, exemplifica na hora para o aluno, ele enxerga aquilo com mais interesse, porque aquilo, né, desperta, é parecido com as coisas que ele está acostumado a ver num videogame, que ele costuma jogar. Então, isso é muito legal. Porém, existe um outro lado, que isso tem um custo. Esse custo é alto, então nem todas as escolas têm condição de implantar ou de adquirir esses equipamentos. Então, tem escolas onde você vai encontrar o mesmo processo de giz, né, quadro, professor, e que existia, né, há 100, 200 anos atrás. Porém, há possibilidade, quer dizer, a tecnologia está aí, o custo está reduzindo, a facilidade de uso cada dia maior, né, os 3 elementos, né, que eu falei agora há pouco. Então, existe, lógico, uma possibilidade de se criar um projeto, de colocar isso na escola pública, de trazer isso para a escola pública. Mesmo que há programas de código aberto, como falam, né? Programas Sim, públicos, isso. que não é preciso comprar. Grande parte, né, dos sistemas, dos softwares, você encontra um equivalente, mesmo que exista o pago, né, existem os equivalentes que são, né, gratuitos, que você baixa, né, através da internet. Mas, normalmente, o que falta é integração, são projetos que sejam, que integrem todos os elementos necessários para você conseguir fazer com que isso funcione bem dentro da sala de aula. A gente conhece projetos que foram, a gente pode dizer, mancos, né? Um projeto que foi colocado só uma parte dele em funcionamento e isso não deu certo. Por exemplo,
poder público, né, o Estado, ele acha assim, as escolas precisam de computador, então vai lá, compra o computador, coloca na escola. Só que o computador chega na escola e ninguém sabe usar. Ou então não tem o software adequado para o aluno poder utilizar aquilo que ele quer utilizar. Ou então não tem uma conexão de rede para ele poder acessar a internet, né? O computador hoje desconectado é um computador... Talvez não serve nem para enfeite, Pois né? só serve para prender papel, né? Peso de papel. Por quê? Um computador, as pessoas quando vão comprar, elas já estão pensando, não no computador, estão pensando na possibilidade de acessar outras informações, né, que estão fora do computador. Professor, nós vamos dar uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo e você não sai daí porque daqui a pouquinho a gente volta.